Filipenses, no capítulo 2. Nós iremos hoje fazer a leitura do verso 12 ao verso 18. A palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Então que leiamos ela e peçamos a Deus que ilumine o nosso coração para que caminhemos segundo a sua palavra. Leiamos com fé. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Amém. Os irmãos, mais uma vez oremos ao Senhor, peçamos a Ele que ilumine nosso coração, que nos guie na sua palavra e nos ensine o querer dele para nós essa noite. Deus Pai, onipotente, nós te louvamos e engrandecemos a Ti pela sua graça e por sua misericórdia. Te louvamos também, ó Cristo, por nos revelar, através da sua palavra, a vontade do Senhor para nossas vidas. E pedimos a Ti, ó Santo Espírito, que ilumine nossos corações, para que, compreendendo a Tua palavra, possamos praticá-la para a Tua glória. Senhor, nos conduza em toda obediência à Tua verdade revelada. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Pedimos isso por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao texto, esse nosso 9º sermão no livro de Filipenses, essa epístola tão maravilhosa, que tem sido para a minha vida particularmente, porque ela nos ensina, de maneira prática como viver a fé cristã. Nós temos visto isso ao longo dessas últimas exposições, como o apóstolo Paulo nos mostra que a vida cristã é marcada pela alegria e como devemos viver então de maneira que dignifique a Deus e o Evangelho de Cristo. Nós temos que sempre recordar o contexto desse livro para que nós possamos compreender cada vez mais tudo que o apóstolo Paulo nos afirma, porque essa carta é tão válida, tanto que foi para os irmãos em Filipos, como também para nós hoje. A igreja de Filipos se encontra numa cidade pagã, uma cidade que era romana, era uma cidade grega. E essa igreja, que foi convertida através do ministério do apóstolo Paulo, quando pregou ali na Macedônia, primeiramente a Lídia e sua família, depois aquele carcereiro e outras pessoas foram se juntando a essa igreja que de fato desde o início obedeceu o chamamento de Cristo Jesus e caminhou pelo Evangelho. O apóstolo Paulo escreve essa carta preso para encorajar esses irmãos a continuarem firmes no testemunho da fé, firmes como cristãos no mundo. Essa igreja sofria várias perseguições, por quê? Assim como a nossa época hoje, ser cristão é algo difícil, é algo que é contrário a toda a nossa sociedade, a todo o nosso século, naquela época da mesma forma. Aqueles irmãos criam que Cristo Jesus era o Senhor de todas as coisas, que você deveria agora, por causa de Jesus Cristo, obedecer somente a Deus, buscar fazer a vontade de Deus e não a sua própria. E isso trouxe o quê? Trouxe uma perseguição na vida da igreja. Nós sabemos que todos aqueles que buscam viver piedosamente passam por perseguição. O apóstolo Paulo estava preso por causa da mensagem do Evangelho e essa igreja sofria várias perseguições.
E algumas delas eram perseguições internas, porque falsos mestres também entravam nessa igreja. E nós, quando entrarmos no capítulo 3 especificamente, nós vamos notar o apóstolo Paulo exortando essa igreja a rejeitar esse falso ensino. Mas essa igreja, então, Paulo chama eles a continuar sendo um luzeiro nesse mundo, a continuar a viver de maneira digna, como ele fala lá no versículo 27 do capítulo 1, viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Esse é o chamado da igreja à igreja de Filipos, mas esse chamado também se aplica a cada um de nós. Todos nós somos chamados agora como cristãos, crentes em Jesus Cristo, a viver por modo digno do evangelho de Cristo, por modo digno da nossa eleição e vocação. Como nós lemos hoje mesmo, na própria momento de confissão de fé. Nós devemos desenvolver cada dia mais a nossa eleição, a nossa vocação e certificar-nos da nossa vida em Cristo, certificar-nos da nossa eleição eterna. Então, tendo isso em vista, esse texto hoje o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui, nos tratar a respeito da santidade, da santificação, a salvação na vida prática dos crentes. Essa perícope traz como título em nossas Bíblias aí o desenvolvimento da salvação. O apóstolo Paulo aqui hoje vai nos tratar a respeito desse aspecto da salvação, que é o aspecto da santificação. É isso que nós vamos falar nesse texto hoje. Antes de nós iniciarmos esse texto, eu quero ler uma pergunta do Catecismo Ortodoxo, na parte quando ele vai desenvolver a respeito da gratidão, da nossa gratidão pela libertação que nós temos através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo. Nós lemos isso hoje, a pergunta 92, ela diz o seguinte: se fomos libertos de nossa miséria somente pela graça de Deus, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar as boas obras? E a resposta é: porque Cristo, tendo nos redimido pelo seu sangue, também nos renova pelo seu Espírito, à sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Mas o catecismo continua e ela diz o seguinte: além disso, devemos fazer boas obras para que tenhamos a certeza da nossa fé através dos seus frutos e para que, pelo novo viver piedoso, possamos ganhar nosso próximo para Cristo. É importante e muito interessante como essa pergunta lida a respeito agora da santificação. Por quê? Nós somos salvos não por nada que nós fizemos. Deus nos salvou por sua livre graça. Foi Cristo Jesus, nós vimos nos 2 últimos sermões, que morreu e que ressuscitou para a nossa justificação. Foi Cristo Jesus que foi exaltado à destra de Deus Pai e hoje está ali como cabeça da igreja, reinando, nos dando salvação e nos cuidando de nós, cuidando da sua igreja, garantindo para nós as bênçãos que Ele conquistou através de sua obra. Mas, diante dessas verdades, diante dessa salvação por graça, como nós devemos viver? Será que isso é contrário a uma vida de boas obras? Será que isso é contrário a uma vida de obediência à palavra de Deus? E esse texto que o apóstolo Paulo aqui acaba de escrever trata especificamente sobre isso. Nós, como cristãos, meus irmãos, nós temos como objetivo na nossa vida, como o catecismo batista traz, que é o quê? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Deleitar-se em Deus como nosso Criador, mas também como nosso Redentor. Essa é a finalidade do homem. Esse é o fim principal de cada um de nós. É por isso, então, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós vamos ver isso nesse texto específico. E como nós fazemos isso? Fazendo as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, como Paulo diz lá em Efésios 2, versículo 10. Os que creem em Deus devem ser solícitos na prática de boas obras, porque isso é grato a Deus, isso traz glória a Deus, isso é a maneira de expressarmos a nossa gratidão pela salvação que nós recebemos através dos méritos de Cristo. E esse texto, hoje em vista, vai tratar a respeito dessa santidade prática, o desenvolvimento da nossa salvação. Então, nesse texto hoje, nós vamos ter 2 assuntos específicos para nós meditarmos. O primeiro deles é a respeito do nosso crescimento na fé. E isso vai se dar especialmente do versículo 12 ao versículo 14.
E o segundo aspecto é a respeito do testemunho que nós devemos dar a respeito do Senhor Jesus, do seu Santo Evangelho, do versículo 15 ao versículo 18. O primeiro ponto, então, que nós temos que ter em vista é a respeito do crescimento da nossa fé. Perceba comigo, o apóstolo Paulo vai começar o texto aí, versículo 2, dizendo: assim, pois, amados meus. Aqui já há um assunto interessante para nós percebermos. O apóstolo Paulo está falando para quem? Para os amados. Ele não está falando para qualquer pessoa. Ele não está falando para pessoas que incrédulas. Mas ele está chamando aos amados, aos que foram salvos por Deus, os amados em Deus Pai. Aqueles que agora recebem o amor de Deus através de Cristo Jesus. Paulo aqui está direcionando especificamente para os crentes. São os crentes que são amados de Deus. São os crentes, meus irmãos, que são os justificados e por isso devem desenvolver a sua salvação. Ninguém caminha, faz as obras de salvação, caminha para desenvolver a salvação para ser salvo. Mas são pessoas que foram amadas, justificadas, que caminham na santificação, que caminham desenvolvendo a sua salvação. Isso é algo importante para nós entendermos especificamente aqui. Por quê? Porque muita gente pode pegar esse texto é usado por muitas seitas para dizer que o homem que produz a salvação, é o homem que conquista a salvação, e eles usam nesse versículo 12, dizendo, quando o apóstolo Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação, eles vão utilizar dessa frase fora do contexto para dizer, tá vendo? Nós devemos o quê? Desenvolver, trabalhar para sermos salvos. A salvação depende de nós. Se eu não desenvolver a salvação, eu não vou ser aceito diante de Deus. Tem muita gente que utiliza desses versículos. Muitos dos arminianos e pessoas que têm essa visão que a salvação tem a dependência humana, vai utilizar desses versículos fora de contexto, distorcidos, para dizer que o homem faz aquilo que é necessário para ser salvo. Só que o apóstolo Paulo em nenhum momento pressupõe isso. Ele já está falando para pessoas que foram salvos. Ele está falando para pessoas que são amados. São pessoas que agora são crentes em Cristo. Nós não vemos em nenhum momento da Escritura pessoas que ainda não são salvas, que ainda não gozam do status legal de justificação, sendo chamados na Escritura de amados. Amados são aqueles que foram amados por Deus antes da fundação do mundo, que creram em Cristo, que o amor de Deus foi derramado sobre o coração deles. Isso tudo por causa da obra de Cristo Jesus. É através da humilhação e da exaltação de Cristo que nós hoje podemos ser amados por Deus. Paulo tratou isso especificamente, mostrando isso do versículo 5 ao versículo 11. E agora ele está voltando-se aos irmãos para mostrar que a santificação está totalmente relacionada àquilo que Cristo faz. Por isso ele diz, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Meus irmãos, perceba, esses irmãos de Filipos obedeceram a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, desde a primeira vez que o apóstolo Paulo pregou a palavra no meio deles. Desde que Paulo expôs Cristo crucificado e ressurreto no meio daquelas pessoas quando eles ainda eram pagãos, quando eles ainda estávamos mortos, estavam ainda distantes da comunidade de fé, distantes do Senhor Jesus. Desde aquele momento que eles foram regenerados, eles obedeceram a palavra, eles obedeceram o ensinamento do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz, como sempre obedecestes. Perceba, esses irmãos são pessoas que não é que a vida deles é de perfeição. Nós bem sabemos que ninguém obedece a Deus perfeitamente, mas a obediência na vida desses irmãos era uma obediência contínua. Esses irmãos estavam crescendo em obediência. A partir do momento que eles receberam a palavra de fé, através o ato próprio da fé que eles têm em Cristo Jesus através do Espírito, já é um ato de um coração que quer obedecer a Deus. E por isso eles obedecem, e por isso que eles creem, e por isso que eles se arrependeram. Toda essa ação começou com Deus. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês sempre obedeceram o ensinamento que eu trouxe para vocês. Mas não somente na minha presença, mas, porém, muito mais agora na minha ausência. A obediência desses irmãos não estava baseada na presença do apóstolo Paulo com eles. Eles não eram pessoas que falassem, não, quando nós estamos sendo supervisionados por Paulo aqui, ele está junto da gente, a gente obedece. A gente mostra que a gente é crente. Mas no secreto, quando Paulo não está aqui, quando ninguém está nos vendo, a gente vive de qualquer forma. Não, aí a gente segue o que a gente acha melhor. Não, o apóstolo Paulo fala que depois que ele ficou ausente, ainda mais eles obedeceram a Deus.
Ainda mais, eles buscaram obedecer ao Senhor. Meus irmãos, obediência é uma marca clara de uma pessoa salva. Uma pessoa que é salva por Cristo é uma pessoa que vai demonstrar na sua vida o fruto da obediência. Isso está relacionado totalmente àquilo que o próprio Jesus também fez. Perceba comigo, quando a gente lê no versículo 8 mesmo, o apóstolo Paulo disse: assim mesmo se humilhou, e a gente viu a respeito da humilhação de Cristo nos últimos sermão, mas ele fala, tornando-se obediente até a morte. O próprio Senhor é o exemplo também da igreja para mostrar obediências que os crentes devem ter agora. E por isso Paulo está dizendo, olha, vocês obedeceram desde sempre. A vida cristã é marcada pela obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus revelada. É dessa maneira que o crente cresce, quando nós obedecemos a Deus, quando nós negamos a nossa própria vontade, quando deixamos de lado os nossos próprios caminhos e caminhamos em obediência à palavra de Deus, obediência à lei de Deus que é expressa nos mandamentos, nos 10 mandamentos, quando obedecemos às ordenanças do Evangelho, quando seguimos a palavra de Deus com um coração grato, desejoso de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, só do crente recebeu, quando foi salvo, um novo coração. E nesse novo coração, o que nos foi dado? Foi colocado no nosso coração o desejo de buscar a vontade de Deus, de obedecer a Deus. Foi colocado ali a lei de Deus no nosso coração para que nós pudéssemos agora observá-la, não mais como um pacto de obras, não mais sendo oprimido por ela, mas de maneira grata e alegre, gratos àquilo que Deus fez, gratos à graça de Deus e agora desejosos de crescer na imagem do Filho de Deus. Assim como Cristo é obediente em toda a vontade do Pai, o crente também, salvo em Cristo, também é moldado à imagem de Cristo. E a obediência mostra essa vida do crente sendo santificado. E o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, vocês sempre obedeceram. Meus irmãos, aqui é para nós uma exortação para nossas vidas. Como tem andado a nossa vida de obediência? Nós temos visto fruto de obediência na nossa vida? Nós temos visto os frutos do Evangelho desde quando cremos? Meus irmãos, nós recebemos a salvação por graça de Deus. Tudo é pela graça, do começo ao fim. A obediência é o fruto que nasce do coração regenerado, um coração agora alegre, um coração liberto por Deus. Ele obedece ao Senhor. E essa obediência não baseia-se naquilo que a gente faz. Não está essa obediência não está relacionado a uma obediência exterior. Não está relacionada a questões apenas de aparência, mas é uma obediência interna do coração. Por quê? Porque ela não está relacionada a pessoas vendo a gente fazer. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês obedeceram muito mais quando eu estou ausente, da minha ausência, do que quando eu estava presente. Por quê? Quando o Evangelho vem e transforma a vida do homem, quando o Evangelho vem e salva o homem, quando Deus dá fé ao homem, esse homem agora cresce. O crescimento espiritual, ele é natural na vida daqueles que foram regenerados, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. O que é comum de ver na vida do crente é ele crescendo diariamente na sua vida, na sua obediência, na sua sujeição a Deus e a sua palavra. Isso é algo gradual, não é algo instantâneo, isso acontece ao longo da nossa vida cristã, mas isso é uma das marcas, de fato, de uma pessoa cristã. Ela se submete a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. O apóstolo Paulo testificou que aquela igreja estava crescendo em obediência a Cristo Jesus. E Paulo disse, então, a partir dessa obediência que eles já estavam demonstrando, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A ideia de desenvolvimento da salvação, a gente já falou isso em outros momentos, mas nós precisamos frisar novamente. A Bíblia fala sobre salvação em 3 aspectos. Existem 3 aspectos ao longo da Escritura que se utiliza a palavra salvação, mas diz a respeito de 3 momentos, 3 fases, 3 acontecimentos na vida do cristão. O primeiro acontecimento da salvação é quando nós somos salvos da culpa do pecado. Isso acontece quando? Quando nós somos justificados. É nos dado um status legal diante de Deus, que somos justos agora. Deus nos justifica, Deus nos livra da culpa do pecado, através da justiça de Cristo, imputada a nós pela fé. Nós recebemos esse status legal diante de Deus.
E isso a Bíblia fala que nessa ação de Deus sobre nós somos salvos. Todos os crentes verdadeiros participam desse aspecto de já estar salvos. Nós já estamos salvos do poder da culpa do pecado. O pecado não pode mais nos culpabilizar. Nós não podemos mais ser condenados se estamos em Cristo Jesus. Nesse sentido, então, todo crente é salvo. O segundo aspecto que nós sabemos sobre a salvação na Bíblia é o aspecto do quê? Nós estamos sendo salvos diariamente do poder do pecado nas nossas vidas. Que é o quê? Que é a santificação. Cada dia mais, o Espírito Santo em nós vai nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Esse coração que Deus nos deu na nova aliança, no pacto da graça, ele vai nos moldando, vai nos fazendo amar e ansiar aquilo que Deus ama, odiar o pecado, e cada vez mais o poder do pecado vai se enfraquecer na nossa vida. E é por isso que os crentes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos vencendo os pecados que nós cometíamos antes de sermos crentes, e também aqueles que nós cometíamos no início da nossa caminhada, no momento da nossa caminhada. Claro que nós não vamos encontrar um estado de perfeição nessa terra enquanto estivermos nesse mundo. Mas esse processo é um processo que Deus cada vez mais vai enfraquecendo. E a gente chama isso do quê? De santificação. E o terceiro aspecto que nós bem sabemos que a Bíblia também fala sobre salvação é a respeito do quê? Nós sermos salvos da presença do pecado. E isso é a glorificação. O status de glorificação, ele ocorrerá quando o quê? Quando nós morrermos, seja a nossa morte física, ou seja também quando Cristo retornar e se estivermos vivos ainda. Ele nos renovará o nosso corpo. Ele nos dará um novo corpo transformado e depois do juízo de Deus nós habitaremos com Ele para sempre, onde não existirá mais a presença do pecado, nem em nós, nem no mundo. Nós não teremos mais o diabo para atentar os crentes mais. E então nós vamos dizer, nós somos salvos. Então há esses três aspectos da salvação que diz respeito a essas doutrinas: a justificação, a santificação e a glorificação. Mas o que o apóstolo Paulo tem aqui em mente, então, não é nem de justificação, nem de glorificação. O apóstolo Paulo aqui não está falando de justificação porque não faz sentido desenvolver a justificação. A justificação é um ato de Deus. Deus nos justifica, dando a justiça de Cristo sobre nós. Nem a glorificação, porque a glorificação é uma ação do Espírito Santo, nos dando um novo corpo, para vivermos com Deus para sempre. O desenvolvimento da salvação que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui é a respeito da santificação. É quanto mais e mais nós somos santificados, que nós cada vez mais desfrutamos e desenvolvemos a salvação nas nossas vidas. E isso quer dizer o quê? Enquanto mais eu sou conformado à lei de Deus, quanto mais eu caminho segundo o padrão definido de Deus na sua lei. Enquanto mais a minha vida é moldada por Deus, quanto mais eu me aparento ser igual ao que a palavra diz que eu sou. Enquanto mais eu sou purificado pela palavra, enquanto mais eu deixo a minha vontade, quanto mais eu nego a minha vontade e busco pela fé caminhar na vontade de Deus, mais e mais eu sou santificado. E o apóstolo Paulo exorta os irmãos aqui ao quê? A desenvolver a salvação. Há um aspecto importantíssimo aqui para nós, porque Paulo está chamando cada cristão à sua responsabilidade como cristãos. Meus irmãos, ser salvo não é, Jesus me salvou, agora eu deito na minha cama, fico lá, não preciso, só relaxar que tudo está certo para mim. Meus irmãos, há um aspecto na vida cristã do desenvolvimento da nossa salvação. O crente é chamado a desenvolver diariamente a sua salvação. Esse chamado é o quê? A se esforçar, a buscar perseverar no caminho da santificação. Nós ainda estamos nesse mundo. Ainda há em nós a natureza carnal. Ela não foi extirpada. Ainda há a nossa vontade natural que milita contrária à vontade de Deus. E o Senhor nos chama a nos esforçar, a desenvolver a nossa salvação. É como você quando planta uma árvore. Naquela semente, por menor que seja, já está toda a árvore grande. Você pode plantar a árvore maior do mundo e todas elas vêm numa semente. Mas já está ali, naquela semente já está toda aquela árvore, todo o genes dela. Mas para que ela cresça, você tem que plantar ela tem que ser nutrida, ela tem que ser cuidada,
para que ela possa vir crescer. Você tem que livrar, dependendo da árvore, você tem que tirar animais, né, que possam atrapalhar o crescimento dela. E da mesma forma é a nossa salvação. Nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, ele vai dizer que nós devemos exercitar-nos a piedade. É a ideia de uma academia. Você vai para uma academia e não adianta... Quantas vezes eu já fiz isso? Eu matriculei na academia. Aí eu fui um mês. E depois parei. Então eu fiquei da mesma forma que eu estava. Por quê? Eu não busquei exercitar. Ninguém muda seu corpo, muda sua saúde só apenas matricular numa academia. Da mesma forma é a nossa salvação, a nossa santificação. São buscarmos exercitarmos diariamente, através da graça de Deus, a nossa salvação, a nossa eleição. Meus irmãos, nós vamos se tornar pessoas infrutíferas. E isso muitas vezes mostra, na verdade, o quê? Um coração ainda não converso. Porque somente alguém que não foi convertido de fato, que a salvação não desenvolve. Por isso que há uma exortação nossa ao quê? A continuar obedecendo, a continuar desenvolvendo, a se esforçar diariamente para mortificar a nossa carne, a viver não mais para nós mesmos, mas viver para Deus, para Cristo. A negar a nossa própria vontade e tomar a nossa cruz. Nós somos chamados, segundo a palavra de Deus, a desenvolver essa salvação. E de duas maneiras o apóstolo Paulo vai dizer: com temor e tremor. Meus irmãos, é algo sério a nossa salvação. Há uma seriedade na vida cristã. Tem gente que acha que ser cristão é uma coisa... ser cristão é algo light, que não tem nenhum envolvimento, que é só felicidade, que é só alegria. E claro, Paulo está falando, desde o início dessa exposição, eu tenho falado que essa carta é uma carta de alegria. Mas, meus irmãos, a alegria verdadeira do Evangelho flui de um coração que está aliançado com Deus, que tem um santo temor e tremor diante da pessoa de Deus. Ser cristão é algo sério. E por causa dessa seriedade de quem Deus é, por causa da sua soberania, por causa do seu poder, por causa da sua majestade, da sua santidade, o crente é chamado a temer e tremer. A ideia de temor é uma ideia de medo, mas não é um medo qualquer, mas é um medo reverente pela pessoa de Deus. É por sabermos quem Deus é, por sabermos a sua vontade, por sabermos o seu poder, por sabermos o que é devido, o que Ele requer daqueles que estão em aliança com Ele, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com esse temor. Temor do quê? De não querer desagradar a Deus em nenhuma das nossas ações, em nenhum dos nossos pensamentos. Nenhum de nós pode estar alegre e satisfeito com o pecado, meus irmãos. Nós não devemos achar que o pecado é algo comum em nossas vidas. Muitas vezes, por sabermos que somos miseráveis, que é uma das verdades da palavra de Deus, nós aceitamos essa realidade como que assim, já que sou miserável, eu peco, é normal. Meus irmãos, nós somos chamados a desenvolver nossa salvação com tremor. Somos miseráveis, mas Deus não nos chamou para sermos miseráveis na vida cristã. Ele nos chamou para que, como filhos dele, vivamos em conformidade à sua palavra. A palavra que é viva e eficaz. Ele nos chama a, segundo o pacto da graça, caminharmos dia após dia, de maneira que nossa vida cristã demonstre a nossa fé. Desenvolver a salvação com temor e tremor. A ideia de tremor é a ideia de se tremer. E é um tremor alegre e reverente que é o tremor do crente. É quando você conhece a Deus e a grandeza de Deus, a sublimidade de Deus, que você treme diante da presença dele, mas com alegria. Por quê? Porque você sabe que se você hoje está na presença dele, é porque ele te salvou. Não foi porque Deus não mudou o padrão dele para nos aceitar. Ele continuou sendo o mesmo Deus santo, justo. Deus não mudou quem ele é, mas ele nos comprou em Cristo. E agora, o crente que se achega diante de Deus através de Cristo, diante do seu Pai, através do Filho, ele se achega não achando que, estou na casa da mãe Joana. Posso fazer qualquer coisa, porque fui salvo, sou filho de Deus. Não, mas ele chega com essa reverência profunda, porque eles conhecem o seu Deus. O próprio Isaías, nós falamos isso no último domingo, quando ele teve uma visão a respeito dos céus, ele diz
que ele se jogou por terra e se deu como um morto. Porque agora ele estava diante do Deus Santo, Santo, Santo. Agora os olhos deles contemplavam a Deus e ele sabia que ele era um pecador. E ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo com lábios impuros, e agora meus olhos estão contemplando a Deus. Isaías lhe tremeu e temeu a Deus. E o que o Senhor fez? Enviou uma brasa viva, tocou a boca dele e o purificou. Isso é o Evangelho. É isso que Cristo fez conosco. Um dia nós estávamos diante da presença de Deus e o Cristo Jesus nos purificou. E hoje agora nós continuamos vivendo a presença dele, com temor reverente, com tremor, mas agora como filhos. Agora o nosso medo não é o medo do inferno, o medo da condenação, mas é o medo de desagradar nosso Pai. É o medo de dar um falso testemunho a respeito do Cristo. É o medo de ver uma vida que não está à luz do Evangelho. Paulo chama os irmãos e nos chama aqui a buscarmos caminhar na nossa salvação e desenvolver ela com esse temor de Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Nós lemos isso hoje no livro de Provérbios. Meus irmãos, nós somos chamados a adorar a Deus reverentemente em toda a nossa vida, em cada aspecto da nossa vida. Nós somos chamados a santificar o nome de Deus. Somos chamados a submeter-nos em cada detalhe, em cada aspecto da nossa existência ao Senhor e à sua palavra. Esse desenvolvimento na salvação, há um aspecto nele que é uma responsabilidade humana. Meus irmãos, é um desenvolvimento que nós devemos, como eu disse, nos esforçar, progredir. Nós devemos estar ativos na santificação. Mas nós também não podemos confundir o que é estar ativo na santificação, no desenvolvimento. Porque muitas pessoas acham que desenvolver a sua salvação é ser um ativista religioso. Ele confia que está desenvolvendo a salvação por quê? Porque ele entrega o folheto para alguém, porque ele participa de todas as reuniões, porque ele dá dinheiro, porque ele lê a Bíblia uma vez por dia, porque ele faz 3 orações breves ali, ele acha que a salvação dele está nisso. E claro que essas obras são obras verdadeiras, são obras do coração santificado. Mas isso pode ser feito também exteriormente, não interiormente do coração. Pessoas podem fazer isso sem temor e tremor diante de Deus. Pessoas podem fazer isso por um tipo de mero ritualismo. E não é isso que o apóstolo Paulo está nos chamando. Temor e tremor envolve algo da vida. Envolve algo mais profundo. Envolve um coração reverente diante do Senhor. Um coração, como nós falamos no último sermão, que se curva diante de quem Deus é. Um coração que agora tem o desejo de não desagradar a Deus em nada. De querer alegrar a Deus pela sua vida. Esse chamado é um chamado à responsabilidade. Mas essa responsabilidade, meus irmãos, ela não é uma responsabilidade puramente humana. Porque muitas pessoas podem dizer, então, a salvação começa com Deus, mas é nós que temos que fazê-la. Nós que temos que continuar. É pela força, pelo esforço, pelas obras que nós continuamos na salvação. E não. Perceba só o versículo 12. O apóstolo Paulo, então, ele fala sobre a responsabilidade, mas logo ele mostra a outra face da soberania divina, dizendo o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, vocês devem desenvolver a sua salvação, mas vocês devem saber que é Deus que vai efetuar essa salvação em vocês. É Deus que vai efetuar a obra dele no coração de vocês. Esse desenvolvimento da salvação é uma ação que começa com Deus. Aqui Paulo mostra a soberania exaustiva de Deus na salvação do homem. Aqui não sobe espaço para que a salvação é como se fosse metade homem e metade Deus. Não, Paulo fala, quem efetua em vós tanto o querer ser santo, o querer obedecer, o querer santificar, mas também o realizar é o próprio Deus. É o próprio Deus que faz isso em nós. Ele faz isso o quê? No profundo do nosso coração, nos guiando nas nossas mais profundas vontades, nos conduzindo ali no coração a fazer a vontade dele
progressivamente. É Deus que opera em nós o querer realizar. Deus mostra aqui para nós a sua soberania. Ele mostra que Ele que é o santificador da igreja. Não somos nós que nos santificamos. Nós somos chamados ao quê? A desenvolver, a se esforçar, mas também reconhecendo humildemente que é Ele que é o santificador. Essa verdade, meus irmãos, deve nos levar ao quê? Em oração diante do Senhor. Por quê? Porque não depende de nós. Isso deve nos levar a nos curvarmos diante de Deus e suplicarmos a Ele, com coração humilde, com coração humilhado diante da sua do seu soberano poder, pedindo a Ele que Ele possa nos dar um coração desejoso, possa nos fortalecer, possa nos conceder graça, para que nós possamos caminhar fazendo a vontade dEle. Porque nós não podemos crescer na vida cristã se não for Deus atuando em nós. E o apóstolo Paulo já tinha dito isso. No capítulo 1, versículo 6, ele diz o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Jesus Cristo que começou essa obra no crente. E é o próprio Deus que irá completá-la. Por isso que aqueles que são amados de Deus, eles caminham no desenvolvimento da salvação. O nosso desenvolvimento, a nossa responsabilidade flui por sermos aceitos em Cristo, por sermos eleitos de Deus. Essa é a base. De fato, nós desenvolvemos nossa salvação. É porque Deus em nós efetua o querer e o realizar. E Ele faz isso segundo a sua boa vontade, segundo o seu prazer. Ele opera isso para mostrar que Ele é glorioso. Ele faz isso em nós para mostrarmos que não é por causa de nós, não é por nossa força, mas é por causa dEle, por causa de quem Ele é, por causa da glória dEle. Que nós somos cada dia mais avivados, fortalecidos, transformados. Esse aspecto é muito importante nós entendermos. Porque aqui nós podemos aprender, e ao longo da Escritura, a boa vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós possamos ser um espelho da sua glória. Possamos refletir Cristo no mundo. Possamos viver em santidade como Ele é santo. E segundo essa boa vontade dele, que ele opera na vida dos crentes, e tão somente dos eleitos. Deus é o santificador da igreja. Ele que está fazendo essa obra em nós. Ele está nos conformando dia após dia à imagem e semelhança de Cristo. E portanto nós somos chamados ao quê? A perseverarmos, a caminharmos, a nos esforçarmos confiantes em Deus, a se chegarmos com o coração humilde diante da presença do Senhor e pedirmos a Ele que Ele conforme a nossa vida, reconhecermos mais e mais a nossa dependência do Senhor. Porque se há algo bom em nós, provém de Deus. Se a gente faz algo bom, se a gente pensa em algo bom, se a gente caminha fazendo algo que é correto diante da palavra de Deus, é porque Deus está fazendo isso em nós. Mas se há algo mal em nós, meus irmãos, quando nós pecamos, isso provém tão somente de nós mesmos, tão somente do nosso coração caído, tão somente da nossa vontade contrária ao Senhor. Aquela igreja é exortada por Paulo a crescer na graça, a crescer na vida cristã. O crescimento que reflete na obediência, mas também que está baseado na ação soberana de Deus. A confissão de fé, quando ela vai trabalhar sobre as boas obras, no capítulo 16, no parágrafo 3, ela diz o seguinte para nós. Ela diz assim: sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras, além das graças que já receberam, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, operando neles, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever, senão quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há. Então essa aqui é as duas facetas
quando estudamos a respeito da soberania de Deus e a nossa responsabilidade. É Deus que efetua em nós, é o Espírito Santo que faz essa obra. Não é da nossa capacidade, mas da capacidade do próprio Deus em nós, o Espírito Santo e da sua influência diária, contínua. Mas isso não nos deve levar à negligência, não nos deve levar à apatia, a viver uma vida negligente de fato, no cumprimento do nosso dever. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus a buscarmos a palavra dele, a buscarmos meditar na Escritura. Somos exortados por Deus a meditar na palavra, conhecer, prosseguir conhecê-lo. Meus irmãos, é impossível nós desenvolvermos nossa salvação sem palavra. Se não buscarmos cada dia mais estudarmos, compreendermos, meditarmos e aplicarmos a palavra na nossa vida. Nenhum crente, eu nunca vi um crente que cresce na fé, que é forte em Deus, que não tem vida de devoção diária ao Senhor, que não estuda a palavra. Essa pessoa é aquela que edifica, a que não faz isso é aqueles crentes professos, é o que a sua fé está o quê? Na areia. Qualquer coisa, ele derruba, ele cai, ele não tem poder espiritual para lutar contra o pecado. Por quê? Porque ele não gasta tempo com o Senhor, ele não gasta tempo em oração. Como precisamos, meus irmãos, buscarmos crescer e nos aplicar numa leitura concisa, numa vida de oração de fato ao Senhor. E para isso nós precisamos o quê? De diligência. Hoje eu li um texto mais cedo muito interessante. E o autor falava, e dava alguns conselhos práticos para você crescer na vida de oração. E ele dizia o seguinte, o primeiro conselho que ele dava era ter pelo menos uns 3 momentos fixos de oração no seu dia. Ore assim que você acordar, tem um momento de oração ao Senhor. Ore pela manhã, peça a Deus sua graça, peça a Deus seu poder, suplique a Deus que naquele dia Ele possa santificar, possa te direcionar em todas as coisas. Tenha um momento de oração logo após o almoço. Separe um tempo depois do almoço para você também dedicar ao Senhor em oração. E busque, no momento da noite, também ter um momento a sós com Deus em oração. Busque ser diligente a isso todos os dias, por um mês. E você vai começar a desenvolver um hábito de oração mais consistente. Ele também dava um conselho de você orar os salmos. Você pode fazer a leitura orante de um salmo. Que é você ler o salmo e orar aquelas palavras do salmo. Orar aquilo que está dizendo o salmo. E se a gente fazer esse tipo de 3 momentos de oração diária, um mês você vai orar o salmo como um todo. Os 150 salmos. E é certo que se nós fazemos isso, nós vamos perceber na nossa vida um grande fortalecimento e crescimento espiritual. Porque tudo que nós pedimos a Deus em oração, segundo a vontade dele, ele nos prometeu na palavra, é uma promessa, ele nos dará. Mas muitas vezes nós queremos crescer na fé, nós queremos vencer o pecado, nós queremos resistir à tentação, mas nós não se voltamos para os meios de graça, as disciplinas que Deus nos deu na sua palavra. Nós queremos mortificar a carne, mas nós não negamos a nossa vontade, a gente não jejua. Quantas vezes na prática, a gente acha que jejum é coisa ou de fariseu ou de crente pentecostal. Meus irmãos, jejum é uma prática bíblica. É uma prática onde nós negamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E é de se estranhar, porque nós somos tão fracos espiritualmente, que nós não conseguimos negar nem a nossa própria vontade física, de comer. Como a gente vai negar o pecado? Como a gente vai estar disposto, se for necessário, derramar sangue na luta contra o pecado, se a gente não consegue cortar alimento por alguns momentos, algumas horas da nossa vida? Meus irmãos, precisamos desenvolver. E esses são os meios graciosos de Deus. Nós precisamos buscar essas coisas sabendo que é Deus que efetua em nós. E Ele vai cumprir a sua vontade em nós. Precisamos ser diligentes em desenvolver a graça de Deus em nossas vidas. Precisamos crescer na fé. O segundo aspecto, o apóstolo Paulo trata aqui, ele vai dizer a respeito da humildade, do testemunho. E esse testemunho ele começa no versículo 14 dizendo: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Meus irmãos, assim que o apóstolo Paulo está falando sobre santificação ainda, e uma maneira dos crentes serem santificados é, na sua vida comum, viver sem murmuração e contendas.
Isso diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Crescermos na vida cristã é crescermos de uma maneira que nosso relacionamento para com o outro é um relacionamento que expressa essa humildade, essa dependência do Senhor. Nós somos chamados, o apóstolo Paulo chama a igreja de Filipos e a nós a fazer tudo sem murmuração. A murmuração nasce de um coração ingrato. Você murmura quando você está ingrato. Nós começamos a murmurar quando nós achamos que merecíamos mais. Quando eu não estou satisfeito com Deus. E a prova da minha insatisfação em Deus é murmurar. E nós murmuramos em todas as coisas. E o apóstolo Paulo falou, vocês querem crescer na santificação? Querem uma ação prática da santificação? Façam tudo sem murmurar. Murmurar é reclamar, é resmungar em voz baixa. É quando a gente começa a resmungar, nossa, que a pessoa fez isso. E às vezes essa murmuração entra no nosso coração e ela nos impede de ter comunhão com as pessoas, ela nos impede de servir. E o apóstolo Paulo está falando isso para aquela igreja. Porque a igreja ali de Filipos estava tendo essas murmurações, essas contendas dentro deles. E isso não é crescer em santificação. Isso não é imitar a Cristo em humildade. Murmuração e contenda é contrário ao espírito do evangelho na igreja, que é ter cada um em vista não o que é seu próprio, mas o do outro. É considerar o outro superior a si mesmo. Quando eu aprendo que a salvação provém de Deus, quando eu aprendo que é Deus que efetua em mim tanto querer como realizar, como a gente leu na própria confissão, isso nos leva a mais humildade, a um coração humilde. E por essa humildade eu começo agora a viver relacionando com o próximo, não buscando a minha própria vontade, não buscando o próprio reconhecimento de mim mesmo, mas eu começo a relacionar com o outro de maneira humilde, de maneira grata, não murmurando, não contendendo, porque isso tudo destrói a comunhão, logo destrói a santificação coletiva. Deus nos coloca em igrejas para que possamos crescer. E para isso devemos fazer morrer essa murmuração na nossa vida. Meus irmãos, Paulo está nos exortando isso, porque isso é muito fácil cair. Quantas das vezes eu me pego murmurando? Eu murmuro para o meu trabalho, eu murmuro por alguma questão da minha família, eu murmuro por alguma questão da vida como um todo, eu murmuro se está chovendo, eu murmuro se está sol. Murmuração é algo que nosso coração é muito fácil cair nisso, porque nosso coração sempre está buscando o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. E para que isso seja mortificado, precisamos crescer em humildade a Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e fazer tudo sem murmuração. Devemos lutar contra o sentimento de murmuração em nossas vidas. Devemos matar isso em nós, essa voz da nossa própria vontade. Devemos lutar contra as contendas no meio da igreja. Meus irmãos, Paulo aqui não está ensinando que nós devemos ser unidos independentemente das situações. Não é isso. Porque o que une a igreja é o evangelho, é a verdade. Mas muitas das vezes qualquer coisa é motivo de se contender na igreja, criar grupos, separações dentro das igrejas locais. Quantas igrejas locais são destruídas por causa de contenda? Se os crentes tivessem sido humildes, se eles tivessem não murmurado, mas buscado colocar todas as coisas diante do Senhor em oração, as coisas caminhariam bem. E fazer isso gera um testemunho ruim para o mundo. O mundo olha para essas coisas e gera um testemunho ruim a respeito do que é ser um cristão. O mundo cresce numa visão distorcida do cristianismo. Paulo está exortando aquela igreja porque esse era um problema naquela igreja. Paulo lá no capítulo 3 nós vimos. Ele roga um irmão, um fiel companheiro de jugo, para que auxilie Evódia e Sintique. Porque da mesma forma que elas esforçaram no evangelho, para que elas viessem concordar no Senhor. A igreja deve concordar em Cristo, no Senhor Jesus. Isso é um testemunho poderoso da união de Cristo. Para isso nós precisamos negar nossas vontades pessoais. É impossível nós crescermos em unidade, crescermos em amor, crescermos em serviço,
se nós ainda queremos a nossa própria vontade. Nós estamos querendo tão somente o nosso próprio querer. Meus irmãos, Deus deu os dons para a igreja, para quê? Para edificação mútua, para que sirvamos uns aos outros. Tudo que Deus nos der é para serviço uns dos outros, da comunidade de fé. Isso é um testemunho em nós e para o mundo. Paulo diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa sem pecado, mas é uma pessoa que não tem pecado aparente e visível nela. Não há nada que desaprove o testemunho dela no mundo, porque ela está irrepreensível, não tem nada que é facilmente acusável. E é isso que o cristão é chamado a ser, uma pessoa irrepreensível. Paulo aqui não está falando de algo somente para os líderes da igreja. Ah, não, só os presbíteros, só os diáconos são o que devem ser irrepreensíveis. Mas todo crente, são todos os amados. Esse é um chamado para cada um de nós. Nos tornar cada dia mais irrepreensível. Cada dia mais santificado. Cada dia mais com uma fé sincera. Uma fé que não se envergonha do evangelho. Que não tem motivo de se envergonhar diante dos homens, diante do mundo. É vivermos, meus irmãos, legitimamente como filhos de Deus. É expressarmos a nossa vida, essa vida como filhos do Senhor, filhos dele. Porque é isso que nós somos em Cristo. Somos adotados em sua família. Como os filhos de Deus, devemos viver como tais. Filhos de Deus inculpáveis. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A cidade de Filipos era esse povo. A corrupção, a imoralidade, a perversão. Os homens não regenerados, não os cristãos, eles deturpam todas as coisas, toda a verdade, toda a moralidade, toda a ética. Eles deturpam tudo aquilo que é espiritual. E a geração dos Filipos, Paulo está reconhecendo que era uma geração pervertida e corrupta. Mas isso não é somente neles. Meus irmãos, isso é válido até hoje. Até hoje o mundo pode ser definido por essas verdades, essas palavras. Uma geração pervertida e corrupta. Nós temos visto cada dia mais pessoas chamando mal de bem. Chamando bem de mal. Cada vez mais nós vemos pessoas negligenciando a Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Pessoas que rejeitam todo e qualquer tipo de autoridade divina. Eles rejeitam tudo aquilo que Deus colocou no mundo e eles querem estabelecer cada dia mais a sua própria vontade, o seu próprio caminho. Essa geração segue o seu pai, que é o diabo. Mas não é dessa forma que o crente deve viver nesse mundo. Abra comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 12, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Perceba, o apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo, só que em outras palavras. Nós agora somos o quê? Raça eleita, sacerdote real, nação santa. Essas são as características do povo de Deus.
Nós somos propriedade dele, a fim do que proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E como nós fazemos isso? Através da nossa vida, através da nossa vivência diária, da nossa peregrinação. Nós somos chamados a manter, versículo 12, exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos pagãos, no meio dessa geração corrupta, dessa geração perversa, dessa geração que ama o pecado, essa geração que não tem nenhum desejo de andar em santificação e santidade. E que através disso, isso sirva como um testemunho a respeito da glória, do poder, do caráter de Deus. Isso sirva de testemunho para que os homens percebam a vida deles contrária ao Senhor e venham se arrepender. Venham glorificar a Deus no devido tempo. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos chamados a viver de maneira irrepreensível. Examine seu coração essa noite. Como você tem vivido? Examine a sua vida. Você tem vivido como esse filho inculpável? Essa pessoa que tem cada dia mais crescido em santificação? Cada dia mais você tem buscado a ser irrepreensível, ser sincero, viver de maneira digna do Evangelho de Cristo? Ou você e a geração pervertida não tem nenhuma diferença? Ou se na sua vida e a vida dos ímpios, a vida dos pagãos, a vida dessa geração secular é a mesma coisa? Os seus mesmos anseios, suas mesmas vontades, a sua busca é a mesma coisa que uma pessoa não crente. A sua vida não se distingue como luz desse mundo. Meus irmãos, precisamos meditar nessas coisas. Precisamos suplicar a Deus que possa, de fato, operar em nós a sua obra. Que Ele possa cada dia mais nos santificar, possa cada dia mais nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. Para que nossos testemunhos sejam testemunho nesse mundo. Para que nós venhamos resplandecer como luzeiros nesse mundo. Meus irmãos, nós temos em Cristo o próprio exemplo da luz. No Evangelho de João ele fala: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim jamais andará em trevas, mas verá a luz da vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós bem sabemos que Deus nos fez como luzeiros para que nós pudéssemos hoje iluminar esse mundo, mostrarmos a luz do Evangelho, do Santo Evangelho de Cristo. Nós pudéssemos mostrar para esse mundo em trevas que há um caminho de luz, de vida, que o caminho da salvação nos é garantido através do sacrifício de Cristo, através da obra de Cristo. Para mostrar para esse mundo que aqueles que estão em Cristo recebem vida e luz para a sua caminhada, sua jornada. Somos chamados a ser luzeiros, pessoas que são holofotes de Cristo, de Deus nesse mundo. Esse deve ser nosso testemunho. Fazendo o quê? Versículo 16, preservando a palavra da vida. A ideia de preservar a palavra aqui, ela diz respeito a duas coisas. Tanto nós precisamos manter incorruptível o Evangelho, não podemos mudar o Evangelho. É uma das traduções para preservar, que seria a ideia do que? De você manter firme a palavra da vida, que é a palavra de Cristo, é a palavra do Evangelho. Mas a ideia de preservar a palavra também, no original, nos leva ao sentido de proclamar a palavra da vida. Meus irmãos, como luz desse mundo, nós devemos proclamar essa luz. Não faz sentido querer sermos luz debaixo de uma cama, debaixo de uma candeia, como o Senhor Jesus ensina. Nossa luz deve brilhar neste mundo. Nós somos chamados a testemunhar do Evangelho para todas as pessoas, em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Nós somos chamados a ser filhos de Deus nesse mundo. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso na sua oração sacerdotal em João 17. Ele diz o seguinte, versículo
Versículo 15, 16, 15 ao 18. Não peço que te tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, nós somos enviados por Deus ao mundo. Somos enviados por Deus ao mundo para o quê? Testemunharmos, iluminarmos, sermos luzeiros. Um astro que brilha, mostrando que é a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. A luz que é em nós é a luz do Evangelho, é a luz de Cristo Jesus, que é a luz do mundo. E nós somos chamados para preservar e para proclamar essa palavra. A palavra que nos salvou. Meus irmãos, obedecer e testemunhar são coisas correlacionadas. Aqueles que obedecem a Deus, que estão crescendo em santificação, são pessoas que também crescem no desejo de proclamar a respeito do Evangelho. Porque nós falamos aquilo que nosso coração arde, nosso coração está cheio. Proclamar a palavra é um chamado de todo crente. Porque quando nós estamos andando em humildade, não é minha vida, não é minha história que importa, mas sim a palavra de Cristo. A palavra da vida. Porque a vida não está em outras coisas, corruptíveis, tortas, perversas. A vida está no Senhor Jesus. Para que com o propósito que no dia de Cristo, versículo 16, no dia de Cristo nós possamos recebermos o galardão. E o apóstolo Paulo diz: eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz, olha, meus irmãos, Filipos, igreja de Filipenses, caminhe sem murmuração, caminhe sem contenda, busque cada vez mais estar desenvolvendo sua salvação, para que eu me glorie, para que eu me alegre. A ideia de gloriar aí é a ideia de se alegrar. Que eu me alegre, que eu não corri em vão, que tudo que eu passei por vocês, tudo que eu tenho passado hoje foi de maneira inútil. Que não seja em vão tudo que eu fiz, tudo que eu padeci. Lembremos, Paulo foi preso lá em Macedônia, quando ele foi pregar para a igreja de Filipos. Ele foi preso por causa do Evangelho. Ele sofreu perseguição. Mas tudo isso, Paulo diz, olha, pelo fato de vocês estão dando fruto, eu estou alegre com isso. Meus irmãos, essa é a alegria de qualquer ministro. Essa é a alegria que Paulo tem e eu também quero. E é a alegria que eu quero olhar para os irmãos e dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz. Eu quero olhar para os irmãos e dizer, para que eu me glorie de não correr em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o desejo nosso, essa é a vontade nossa. E esse deve ser a nossa busca diária. Cada vez mais desenvolver a nossa vida. Mas Paulo continua dizendo, versículo 17: entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, entretanto, mas mesmo assim, mesmo que eu for morto, oferecido por libação, a libação acontece. O que é a libação? É algo que acontecia no Antigo Testamento. A gente lê lá em Êxodo, que era quando o povo oferecia uma oferta a Deus de um animal, de um sacrifício. Ou você jogava um vinho sobre o animal, ou fora ali do altar, mais próximo, que aquela fumaça, aquele fogo ali do animal sendo queimado, ia fazer com que aquela oferta, um aroma, subisse muito fortemente naquele ambiente, e aquilo ali mostrava que Deus estava aceitando, agradando-se do sacrifício que estava sendo oferecido. E Paulo está dizendo o seguinte: a minha vida é essa vida como essa oferta. Eu vou ser derramado. Paulo aqui está dizendo que, olha, pode ser que eu morra. Mas mesmo que eu seja oferecido por libação, como esse tipo de oferta, de sacrifício e serviço da vossa fé, Paulo estava disposto a morrer para servir os irmãos, para servir a igreja. Paulo é o exemplo claro daquilo que ele diz que Jesus foi e que a igreja deve ser, de humildade e obediência. Ao ponto do quê? De estar disposto a morrer. Para quê? Para que os irmãos pudessem cada vez mais, a vida deles, pudesse ser uma vida de testemunho, que ele pudesse servir aquela igreja.
E é isso que Paulo alegra-se. Alegro-me com todos vós e me congratulo. Paulo se alegrava que se aqueles irmãos estão dando frutos, aqueles irmãos estão vivendo de maneira piedosa, isso traz alegria ao coração de Paulo. Todo pregador, todo pastor tem alegria disso. Mas isso não é somente dos pastores, que deve se alegrar quando a igreja está caminhando em fidelidade. Mas olha o versículo 18. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, todos nós devemos nos alegrar com o crescimento da igreja local, do povo de Deus. Essa alegria que todos nós devemos participar. Isso só acontece quando nós estamos também participando ativamente da edificação, do crescimento um dos outros. Essa alegria é uma alegria baseada naquilo que Deus já tem feito na vida dos seus santos. E é uma alegria que nos leva ao que é o serviço. É quando nós estamos servindo. Nós alegramos com o crescimento espiritual das pessoas. Da mesma forma que eu quero, como eu disse, chegar no final e falar assim, eu não corri em vão, meus irmãos, hoje eu também já me alegro com a vida dos irmãos, porque eu tenho visto o crescer espiritual na vida de cada um de vocês. E eu quero que vocês também experimentem dessa alegria comigo. Como o apóstolo Paulo chamou aquela igreja, nós devemos experimentar. Quando nós estamos servindo alguém, quando a gente está instruindo alguém, quando a gente está edificando alguém, e nós vemos que ela está crescendo, como isso deve alegrar a nossa vida de fato? A nossa alegria está baseada no meu sucesso. Não está baseada, nossa, no tanto que eu conquistei nessa terra. Mas essa alegria é baseada no avanço do Evangelho. Naquilo que, quando o Evangelho está crescendo, quando os santos estão sendo edificados, quando o povo de Deus está sendo cada dia mais conformado à imagem de Cristo. E esse testemunho dessa alegria também testemunhará para o mundo. Porque o mundo não tem a verdadeira alegria. Você não vai ver pessoas no mundo se alegrando com o sucesso dos outros. E às vezes pode até ter um tipo de alegria de algum tipo de coisa que um familiar, algum conhecido faz. Mas no final das contas, o homem natural, o que ele tem no seu coração é cobiça. Ele queria estar naquele lugar. Mas os crentes são marcados por essa alegria de ver os outros crescer. É quando o outro cresce que a gente se alegra. É quando o outro desenvolve que a gente se alegra. Porque nós não vivemos a vida cristã solitariamente. Crescimento e testemunho são as duas coisas que nós somos chamados aqui. E é interessante porque quando nós lemos, eu li aqui no início do sermão a respeito do catecismo, ele vai dizer o seguinte, olha, que pelo nosso viver piedoso, nós possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Meus irmãos, é claro que não é apenas o viver de maneira ética que ganha as pessoas. Sem a pregação e o anúncio do Evangelho, ninguém vai ser ganhado para Cristo. Ninguém. Não acho que, tipo assim, eu vou viver de maneira mais perfeita possível, mas não vou falar de Jesus para ninguém, aquela pessoa vai converter. Isso não acontece. Por quê? Um falso moralista pode fazer a mesma coisa. Um budista, um espírita, né, pode fazer a mesma coisa, querer se ajeitar a sua vida de uma maneira ética. Mas quando nós estamos crescendo na graça, na palavra de Deus, estamos testemunhando, as outras pessoas vão ver esse testemunho nosso. E o nosso testemunho, a nossa vida começa a ser algo que está testificando mais e mais a respeito da graça de Deus. É claro que Deus não precisa da nossa vida para fazer o Evangelho alcançar e crescer. Deus precisa somente do Espírito na palavra. Mas, meus irmãos, quando a igreja de fato testemunha na sua vida a piedade, isso serve de grande proveito para os crentes e para o testemunho do Evangelho. Isso começa a ser visível a outras pessoas, porque eles olham para nós e falam assim, não, mas eu conhecia aquela pessoa antes da sua conversão, eu sabia como aquela pessoa não valia nada. Mas depois que ela conheceu Jesus, tudo mudou. Ela mudou na sua casa, ela mudou no seu trabalho, ela mudou nos seus relacionamentos. E pode ser que por meio disso a pessoa comece a falar assim, não, mas agora só fala de Jesus, eu só quer saber de Deus. Mas, meus irmãos, esse mundo de fato é assim mesmo. Esse mundo ainda ama as trevas, ama a corrupção. Mas Deus vai usar desse testemunho para converter a outros, para a glória dele. Meus irmãos, se nós busquemos crescer, desenvolver a nossa salvação,
3 aplicações aqui para nós finalizarmos. Reafirmarmos essas verdades. A primeira delas, meus irmãos, saiamos aqui hoje sabendo que é tudo pela graça e ação de Deus. A nossa salvação, do início ao fim, depende do Senhor. É pela graça de Deus que nós podemos, de fato, querer e fazer o que Deus requer de nós. Se não for o Espírito Santo de maneira contínua, diária em nossas vidas, nós nunca iremos cumprir o que Deus nos chamou. O Senhor Jesus diz em João 15, 4-5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Deus, sem o Evangelho, nada nós podemos fazer. Sem a graça de Deus operando em nós, nós não podemos crescer em santificação. Se é tudo pela graça, mais uma vez eu afirmo, meus irmãos, supliquemos a Deus em oração. Nós venhamos se humilhar diante da poderosa mão de Deus, sabendo que Deus concede maior graça aos humildes, aos que se humilham, aos que reconhecem o pecado, que reconhecem a sua miséria, que reconhecem a sua fraqueza e suplicam a Deus por nova vida, por nova obediência. A esses Deus concede maior graça. Um segundo aspecto, meus irmãos, não seja negligente, se esforce. John Owen, um puritano congregacional do século XVII, diz o seguinte: a graça não anula a nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Ela não nos isenta dos deveres, mas os equipa para o cumprimento deles. A graça de Deus não vai te anular da sua responsabilidade. Deus não te chamou para você cruzar os braços, relaxar, mas antes vigiar, perseverar. O cristão verdadeiro é marcado pela perseverança. Ele obedece e sempre obedece. Ele cresce em obediência diária. Meus irmãos, clame a Deus pela graça e seja disposto cada dia mais ao seu coração de obedecer ao Senhor, cumprir os deveres seu como um crente. Não queira uma vida sem dever. Uma vida sem dever faz que a graça se torne barata. E essa é uma das grandes trágicas situações do nosso país hoje. Quantas pessoas que a gente vai conversar, ela se diz um cristão professo, ela se diz um evangélico, ela diz que não, um dia eu fui salvo porque eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Mas a vida dele não expressa nada do senhorio de Cristo. Ele é um negligente, ele negligencia os meios de graça, ele negligencia a própria tentação, ele conversa com o pecado, ele cede às cobiças, ele cede às tentações, mas ele se baseia, não. É pela graça, né? E ele faz essa graça uma desgraça para a vida dele. Ele está num coração o quê? De falsa conversão. Não seja negligente. Eu te exorto hoje pelo poder do Cristo, por meio do Evangelho, a você, pela graça de Deus, caminhar com o Senhor, a caminhar firme no Evangelho, a depender hoje do poder de Deus. E não ser negligente. Se esforça. Seja um homem e uma mulher de Deus. Não molde o Evangelho à sua vontade, mas busque antes sujeitar todas as coisas à palavra de Deus. E minha terceira aplicação: brilhe como um luzeiro, meu irmão. Brilhe como um luzeiro que Deus te fez. Se você é um salvo por Cristo, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se sua vida você tem visto frutos de obediências progressivos, meu irmão, não seja uma luz, um luzeiro debaixo de uma candeia escondida. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus nos ensinou. Brilhe nesse mundo. Testemunhe, mostre o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o Evangelho de Cristo para esse mundo. Brilhe nesse mundo. Nós somos chamados a aparecer, mas não aparecer por nós mesmos,
mas mostrar Cristo ao mundo. Como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que nós nos diminuamos. É necessário que as pessoas vejam Cristo. E para isso nós somos chamados ao quê? Não exaltar nós mesmos, mas exaltar a Cristo em tudo. Brilhar como luzeiros nesse mundo corrompido. Se nós queremos que nesse mundo seja transformado, que nosso próximo, nossos vizinhos, nossos familiares sejam transformados, nós precisamos mostrar a nossa vida. Precisamos testemunhar do Evangelho, pregar a palavra. Precisamos mostrar, de fato, como é a vida de um filho de Deus. Porque esse testemunho constrangerá aqueles que não são de Deus. Quando nós vivemos uma vida de sinceridade ao Senhor, isso traz um confronto àqueles que são contrários. Que Deus possa nos conduzir a essas verdades, que frutifiquemos segundo o querer dEle. Oremos ao Senhor. Deus gracioso, nós te agradecemos por sua palavra e pedimos que o Senhor efetue em nós, ó Deus, o teu querer realizar nessa noite. Que o Senhor aplique essas verdades na nossa vida. Que nos conduza, Senhor Deus, a uma vida marcada pela obediência à tua palavra, a teus estatutos, aos teus mandamentos, às tuas ordenanças. A uma vida, Deus, de amor por ti, um amor pelos nossos irmãos, uma vida de obediência e humildade, uma vida de testemunho, Senhor Deus, do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe aquilo que há em nós, ó Deus, que ainda precisa de luz do Evangelho. Ó Deus, Tu conheces a nossa podridão. Senhor, e por isso pedimos a Ti, que pela graça de Cristo, nos guie, Senhor Deus, em conformidade ao caráter dEle. Ó Pai, santifica-nos. Guia-nos, ó Pai. Faça a Tua vontade em nós. Senhor, que o Senhor conduza cada um de nós a uma vida, Senhor Deus, de gratidão. A uma vida entregue ao Senhor, ao seu serviço. A uma vida desejosa de, cada dia mais, em todas as circunstâncias, obedecer ao Senhor. Ajuda cada um de nós, ó Deus, crescermos na comunhão com o Senhor, no deleite da palavra, a uma vida de oração, a uma vida, ó Senhor Deus, que reflita a luz do Senhor. Conduza cada um de nós, Senhor Deus, a sermos pessoas que não murmuram, que não buscam contenda, mas buscam, Senhor Deus, viver como filhos do Senhor amados. Efetua em nós o Teu querer. Cumpra a Tua boa obra que Tu começou em cada um de nós. Nós, ó Deus, oramos, sabedores que o Senhor nos concederá tudo o que pedimos, segundo Cristo, para a Tua glória. E por isso nós pedimos, santifica-nos a Tua verdade. Guia nossos passos. Guarde a Tua palavra, nos ajude a guardar ela no nosso coração, para a Tua glória. Oramos. Pedimos também que o Senhor nos conduza durante a nossa semana que se inicia hoje. Abençoe, ó Deus, o nosso trabalho, nossas responsabilidades. Livra-nos, ó Deus, das negligências. Livra-nos, ó Deus, das tentações. Fortaleça-nos, Senhor, em todas as coisas. Dê, Senhor Deus, essa semana mais oportunidades de falar de Cristo para outras pessoas. Dê-nos oportunidade de servir uns aos outros. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa ser com cada um de nós. Abençoe nossos irmãos também que não podem estar conosco hoje reunidos. Que o Senhor possa fortalecê-los e abençoar que eles possam, Deus, retornar à comunhão com a sua igreja de maneira presencial. Senhor, glorifica o Teu santo nome e brilhe em nós e nos leva a ser luzeiros para o Teu louvor, para a glória de Cristo. No nome dele oramos. Amém. Amém.